Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 26/4 de 2023. Hoje, com muita alegria, vamos rezar, pedir muitas bênçãos, muita paz para o nosso arcebispo Dom Valmor. Hoje é o seu aniversário, então vamos rezar por ele, para que ele possa ser sempre esse exemplo de bom pastor, para que o Divino Espírito Santo possa sempre iluminar e abençoar. Também rezemos pelos nossos bispos que estão reunidos na Assembleia Geral, para que Deus possa abençoar cada um deles, principalmente os bispos que agora estão com uma nova caminhada, presidente, vice-presidente, aí da CNBB. Vamos rezar por todos eles. Hoje, dando continuidade às nossas reflexões, como eu falei, nós estamos refletindo sobre 101 coisas que todos deveriam saber sobre o catolicismo, as crenças, as práticas, os costumes e as tradições. No nosso podcast da segunda-feira, nós refletimos então sobre a religião. Nós falamos sobre o catolicismo comparado a outras comunidades cristãs. E no nosso primeiro podcast, com a ajuda deste livro, nós falamos sobre o que é ser católico. Então, se você não ouviu nenhuma desses dois, pode voltar aí no nosso canal no YouTube que está disponível para você, tá bom? Hoje, então, nós vamos refletir sobre a anunciação e o nascimento de Jesus. Compreender o catolicismo significa não só entender o sistema de crenças católicos, mas também analisar o lugar da Igreja na história mundial e na sociedade ocidental moderna. Durante quase 2 milênios, a Igreja já influiu profundamente no mundo. Nos seus primeiros anos, coexistiam muitas interpretações do cristianismo. Ao longo de um período de 3 ou 4 séculos, porém, a versão católica predominou. As origens da Igreja remontam a Jesus e depois ao ministério dos apóstolos. Desde aquela época, nos primeiros séculos, depois da morte de Cristo, os primeiros papas transmitiram as tradições antigas e desenvolveram a estrutura organizacional, as doutrinas, os dogmas e as devoções que se tornaram partes integrantes da religião. Durante séculos, a Igreja, como instituição, tornou-se uma força dominante. Os papas e os demais clérigos influenciaram as nações e os políticos. E os políticos, por sua vez, exerceram influência sobre a Igreja. Embora tenham sido feitos muitos avanços no desenvolvimento da religião, a Igreja, às vezes, também abusou dos seus poderes e do seu domínio. Nos últimos séculos, a Igreja Católica tem se confrontado com as mudanças sociais de longo alcance forjadas pelo Iluminismo, a Revolução Industrial, o surgimento da democracia e a tendência ao individualismo. Avanço que, às vezes, por bem ou por mal, contra a ideologia católica durante os últimos 40 anos, desde o Concílio Vaticano II, 1962 a 1965. A Igreja, a seu crédito, tem se analisado com franqueza, desculpando-se por transgressões do passado e trabalhando para se ajustar às preocupações dos tempos modernos. A Anunciação e o nascimento de Jesus. A história da Igreja Católica e a origem do seu sistema de crenças começa efetivamente com Jesus Cristo e sua vida humana. A doutrina católica ensina que Jesus teve uma natureza dual, era humano e divino. Jesus, o Filho de Deus, foi feito homem com uma expressão perfeita do amor de Deus. Quando se trata de documentar a vida de Jesus como ser humano na história, os pesquisadores católicos e os leigos dependem da fonte de referência escrita mais importante, a Bíblia, além de livros de antigos
historiadores romanos que também mencionam a sua existência. A mais importante dessas fontes é as Antiguidades Judaicas, uma obra histórica escrita por Flávio Rochefort, um dos mais antigos historiadores do mundo. Flávio Rochefort nasceu em Jerusalém, em uma família de sacerdotes judeus. Embora tenha se envolvido na primeira revolta contra os sacerdotes judeus, embora tenha se envolvido na primeira revolta contra Roma, posteriormente mudou de lado e transferiu-se para Roma, onde redigiu os seus relatos históricos sobre o patrocínio do imperador romano. As Antiguidades Judaicas constituiu uma coleção de 20 livros que discutem a história do povo judeu. Embora o texto original não exista mais, as mais antigas versões existentes do manuscrito incluem a seguinte referência: foi naquele tempo que apareceu Jesus, homem sábio, se é que falando dele podemos usar o termo homem, pois ele fez obras maravilhosas. E para os que aceitam a verdade com prazer, foi um mestre. Atraiu para si muitos judeus e também muitos gentios. Foi ele, o Cristo. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo nasceu da filha de Ana e Joaquim, Maria, que foi escolhida por Deus para conceber o seu filho. Uma menção rara e importante a Maria no Novo Testamento refere-se à visita que lhe fez o anjo Gabriel. Ele apareceu a ela e anunciou: eis que conceberás e dará à luz a um filho. Essa passagem está em Lucas, capítulo 1, versículo 31, Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38, que conta a história da anunciação. Na época, Maria era noiva do carpinteiro José. O estigma social de conceber uma criança fora do matrimônio era enorme. Com efeito, José pretendeu separar-se dela discretamente. Mas um anjo também apareceu a José para explicar que ele seria o chefe de uma casa na qual Maria conceberia o próximo Messias. E assim, José também aceitou o seu papel como pai terreno de Jesus. Embora Maria e José morassem em Nazaré, e Jesus seja quase sempre conhecido como Jesus de Nazaré, ele na verdade nasceu em Belém. De acordo com o Evangelho de Lucas, Maria e José precisaram viajar para Belém em razão do censo. A cidade estava repleta de gente e o único local onde o casal conseguiu encontrar um lugar para dormir foi uma manjedoura. Foi ali que Jesus nasceu e também onde foi visitado pelos 3 homens sábios, os magos, conforme representado nos presépios familiares de Natal, na época das festas de fim de ano. Quando Herodes soube pelos magos que o rei dos judeus havia nascido, mandou soldados para matar todos os meninos judeus de até 2 anos de idade. Para salvar o filho, José e Maria fugiram para o Egito. Só depois da morte de Herodes foi que a família voltou para casa em Nazaré. Muito bem. Hoje nós estamos refletindo então sobre a anunciação e o nascimento de Jesus. Muitos de nós católicos conhecemos essa passagem bíblica, onde o anjo anuncia a Maria que ela seria mãe do Salvador. E Maria não hesitou e se colocou à disposição. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E assim, Maria, então, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria já estava prometida em casamento a José, um homem bom, um homem sábio, mas que, ao saber, queria abandonar Maria discretamente. Mas como os planos de Deus são perfeitos e são bons para aqueles que confiam nele, o anjo apareceu a José para tranquilizá-lo. E José aceitou firmemente a ser pai de Jesus. E tudo isso, ouvir toda essa história, conhecer toda essa trajetória da vida de Jesus, nos faz lembrar que nós somos seus anunciadores aqui na Terra.
Jesus percorreu todo esse caminho de vida humana, se fazendo homem como nós, sentindo dores, passando dificuldades, enfrentando desafios, sendo desprezado muitas vezes pelas pessoas que não acreditavam que ele era o Messias, o Salvador. E a nossa vida aqui hoje é assim. Deus, então, nos pede para anunciar o seu reino a todas as criaturas. Como ele disse aos seus discípulos, vão e anunciem o evangelho a todas as criaturas. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas fechadas, com pessoas que não acreditam que Jesus existe, que Jesus é o único Senhor e Salvador. E muitas vezes, muitas pessoas que se dizem ser católicas nem conhecem a história de Jesus firmemente. Você pode perguntar para as pessoas que usam dizer que são católicas se elas conhecem como Jesus veio ao mundo. Jesus nasceu de quem? Quem foram os pais de Jesus? Qual foi a trajetória de Jesus ao longo da sua vida terrena? Muitos não vão saber responder. E isso é um erro muito grave, pois a fé está se tornando algo, muitas vezes, uma questão de escolha. Eu escolho ter fé ou não ter. E a fé não é uma questão de escolha. A fé é uma certeza. É a vida. Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito com o corpo e sangue do Senhor e com as nossas orações, a nossa fé é morta. A nossa fé não prospera. Nós não nos tornamos luz para esse mundo tão escuro. E há muitas pessoas que fazem isso. Ou muitas pessoas que brincam às vezes com as coisas de Deus, achando que simplesmente eu ir à igreja quando eu quero, fazer as orações quando eu quero, não conhecer nada das doutrinas, não ler a Bíblia, que às vezes fica em muitas casas lá só tomando, apanhando poeira, servindo como um artigo de decoração. Tudo isso é uma grande desfeita, é uma grande tristeza ao coração do nosso Senhor Jesus. O sacrifício que ele fez de entregar a sua vida, pregado numa cruz, sofrendo tanto, sendo tão humilhado, não serve como um grande exemplo para a nossa fé? Aonde está a fé dessas pessoas? Em que elas acreditam? Em quem elas confiam e entregam suas vidas? Muitas pessoas deixam-se levar pelo inimigo, por isso acontecem tantas coisas horrorosas como tem acontecido nos últimos tempos. Algo de espantar a nossa vida de cristão, de nos deixar tristes, de nos deixar horrorizados com certas coisas, a falta do amor ao próximo. Quem somos nós para tirar a vida de qualquer que seja a pessoa? Por qualquer que seja esse motivo. Deus que deu a vida, Deus é quem tira. Ele que sabe a hora de todas as coisas, mas existem muitos corações afundados no inimigo, afundados numa escuridão tão forte que se deixam se agarrar por isso, achando que fazer essas coisas é uma grande vantagem. Mas temos ciência de que nós não podemos julgar ninguém. Como diz nas palavras da Santa Bíblia, nós não podemos julgar ninguém. Só Deus é quem sabe das coisas. Nós devemos orar e pedir a Deus para que converta esses corações. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ouvindo hoje a história da Anunciação e o nascimento do nosso Senhor Jesus, e o tanto que José e Maria lutou para que Jesus pudesse ter uma vida digna, para que Jesus pudesse fazer o seu caminho anunciando o Pai, que nós possamos seguir esse exemplo de dar o nosso sim nesta caminhada tão bonita, enfrentando os desafios, acreditando que a nossa recompensa não está aqui nessa vida terrena, mas está no céu. Que você possa ter uma abençoada quarta-feira, cheia de luz e cheia de bênçãos. Espero você para o nosso próximo podcast na sexta-feira.
E já te peço para curtir, comentar, compartilhar esse nosso podcast de hoje, tá bom? Fazendo isso, você ajuda o nosso projeto de evangelização. Paz e bem a todos. Até o nosso próximo encontro.